Esta primavera, florescemos juntos. Apoie as vozes plurais que não têm medo de ir contra a corrente e partilhe a sua opinião nos comentários. Desfrute de todos os benefícios Observador, agora com 20€ de desconto. Assine hoje em observador.pt. Há precisamente 60 anos, em Buenos Aires, um escritor quase cego convidou um livreiro de 16 anos para lhe ler em voz alta. Foi assim que durante 4 anos se cruzaram em convívio próximo Jorge Luís Borges, escritor, bibliotecário e bibliófilo de dimensão universal, e o meu convidado de hoje, Alberto Manguel, que se veio a tornar ele próprio noutro escritor, bibliotecário e bibliófilo de dimensão universal. Canadiano, nascido na Argentina e agora radicado entre nós, move-se no meio dos livros como peixe na água. É escritor, tradutor, ensaísta, editor, professor, bibliófilo, antólogo, crítico, nómada cultural, polígrafo multilingue, jornalista e gestor cultural e, acima de tudo, é leitor. Ex-diretor da Biblioteca Nacional da Argentina, viveu lá, na Argentina, em Espanha, França, Itália, Inglaterra, Tahiti, Canadá e Estados Unidos, antes de se fixar em Portugal, onde se vai fixar também a sua gigantesca biblioteca pessoal e o espaço Atlântida, centro de estudos da história da literatura. Vamos conhecer este leitor omnívoro e amante da leitura que chama aos livros a sua pátria. Olá, Alberto, e bem-aja por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador. Ora, muito obrigado por o convite. Desde já, um bom Natal, é o que eu lhe desejo também. Estamos nesta quadra, neste dia. Bom Natal, sim, boas festas. É engraçado porque a primeira pergunta que eu lhe queria fazer tinha um bocadinho a ver com o Natal, como é que memórias tem da sua infância, mas de facto o seu pai era diplomata, o Alberto vem de uma família de judeus e estava nessa altura como embaixador, o seu pai era embaixador da Argentina em Tel Aviv, em Israel. Sim, foi a sua primeira embaixada e como a Argentina é um país oficialmente católico, eu conhecia tudo das festas católicas, Natal, Páscoa e nada das festas judeias. E sim, passei uma infância muito engraçada, mas não fui educado por meus pais, mas pela uma ama que era checa de língua alemã. Então ela falou comigo primeiro em alemão e em inglês, e só quando voltamos na Argentina, quando eu tinha 7 anos, aprendi o espanhol. Então as primeiras línguas são inglês e alemão. E é muito engraçado porque esta ama checa tem muita importância na sua vida, porque trouxe-lhe o alemão, por exemplo. Com certeza, sim. E obrigava-o a decorar alguns poemas em alemão, não era? Sim. É muito giro isso. Ela havia escapado dos nazis, mas como tinha essa cultura alemã, essa Deutsche Kultur, que é tão importante para os alemães, ainda estando em exílio, para ela essa cultura era essencial. E ela achava que eu, como menino, tinha que aprender os grandes poetas alemães, Goethe, Schiller, e sim, ainda agora posso recitar esses poemas que ela me ensinou. É muito importante isso, e já agora um professor que também lhe dizia que é importante decorar poemas, porque um dia, quando não estiveres perto dos livros, vão-te fazer companhia e vais manter a literatura. Isso é muito importante. Sim, é muito importante, e isto percebi que certo, quando eu tive que estar no hospital, sim, os meus livros, a minha memória serviu-me como uma biblioteca, e eu na memória podia abrir os livros, ler o que estava ali, porque, como estou a dizer sempre, a sorte é uma boa bibliotecária e é muito generosa. Incrível. E de facto são uns ensinamentos tão importantes do decorar, do saber. Aliás, quando o Alberto teve precisamente este AVC, havia esse perigo de perder essa capacidade das línguas no cérebro, e então obrigou-se a recitar de si próprio de memória em alemão, em italiano, em francês, em inglês, e percebeu que não, que tinha ficado tudo conservado, graças a Deus. Afortunadamente. Exatamente. Mas essa memória era a minha companhia, essas noites que eu não podia dormir e recordava esses poemas, esses textos. Estou muito agradecido à minha ama e aos professores que obrigaram-me a
aprender de memória esses textos. O Alberto começou a ler aos 4 anos, se não me engano, Sim, e a escrever aos 7 anos. O que aconteceu é que um dia estava em um carro e vi por a janela do carro um grande afiche com manchas de cor e de pronto compreendi que eu podia decifrar essas manchas que estavam a dizer algo, que eram palavras e eu podia ler. E esse momento foi um momento de magia extraordinário. Deu-me um grande poder porque até esse momento eu dependia da minha ama para contar histórias, ler histórias, e nesse momento eu era o meu próprio patrão, podia decidir das minhas leituras. Quem é que o ajudou? Porque com 3 ou 4 anos ainda não estava na escola, não tinha... Não, a quem é que o Alberto perguntava, o que é que está aqui escrito, para poder associar? Claro, porque eu não fui à escola até os 8 anos, quando voltamos na Argentina, 7, 8 anos, e até esse momento era a minha mãe que ensinava-me geografia, história, matemáticas, a literatura, naturalmente. Era a sua maestra, era a sua professora. Sim, porque ela tinha essa ideia que eu tinha que interessar-me em tudo, tinha que ser curioso por tudo. Ela estava a dizer sempre, não há nada neste mundo que não pode ensinar-te algo, alguma coisa. Então temos que ver e fazer as boas perguntas. Giro. A sua ama era sábia. Sim, uma mulher sábia. Essas pessoas europeias entre as guerras que tinham um sentido do que era a cultura, que era a sociedade, e a sociedade que dependia da sua identidade da cultura. Hoje estamos a esquecer a importância da cultura, estamos a dar mais importância à economia, finanças, políticas, mas é a cultura que tem não as respostas, mas as melhores perguntas para a nossa curiosidade. O Alberto diz uma coisa muito interessante e muito verdadeira, que é isso que nos deve mover, a procura dessas perguntas. Porque diz, as respostas têm as ditaduras. E eles têm as respostas certas. E nós vamos às vezes atrás disso, não é? Sim. Mas nós devemos questionar-nos e estar sempre... Isto é um bocado de filosofia, não é? Também questionar, perguntar sempre. Porque as respostas certas podem levar ao engano, como levam muitas vezes. Hoje em dia vê-se muito isso. Porque as respostas certas pertenecem ao catequismos e ao dogmatismos. Sim. A literatura é sempre ambígua. Não decide se o Vasco da Gama foi ambicioso ou simplesmente um aventureiro. Não decide se Hamlet está louco ou verdadeiramente preocupado por a morte de seu pai. Estas questões permanecem abertas e permitem ao leitor de entrar no texto e colaborar com o autor para criar. Eu, quando estou a ler o Dom Quixote, colaboro com Cervantes para fazer um texto que pertence ao século XXI. Então um livro é sempre diferente se é lido por pessoas diferentes, em épocas diferentes? Com certeza. Quando Gutenberg inventou a imprensa, deu-nos a ilusão que cada vez que vamos a ler um romance de Gonçalo Tavares, estamos a ler o mesmo romance. Mas não, cada exemplar é um exemplar distinto dependendo do seu autor, do seu leitor. E esse leitor decide o que é esse texto. Temos o poder da leitura, é imenso. Nós somos que decidimos o que é um clássico, o que deve ser esquecido, e nada que pode fazer o autor pode influir nessa decisão que nós estamos a tomar. É muito curioso porque o Jorge Luís Borges tinha 65 anos, já estava a cegar quando o conheceu. Ele frequentava a livraria onde o Alberto trabalhava em miúdo, de 15 anos, 16, 17, da Pygmalion, em Buenos Aires, onde vendiam livros em inglês e alemão. Ele era um frequentador assíduo, mas já às tantas estava a ficar cego, a mãe dele já tinha 90 e tal anos, já se cansava muito, e pediu-lhe o Alberto nessa altura tinha uns 16 anos, para ser leitor. E então o Alberto durante 4 anos ia ler-lhe livros, e ele
comentava os livros em voz alta. Claro, porque o que aconteceu, eu supe isto que muitos anos depois, quando Borges ficou cego, ele decidiu que não ia escrever mais prosa, Okay. ia escrever poesia, porque a poesia chegava-lhe como uma música. Ok. E ele podia pôr palavras a essa música. Mas para escrever prosa, dizia, tenho que ver a minha mão escrever. Então, não escreveu mais prosa e durante 10 anos publicou só poemas. Mas durante esses 10 anos as ideias vieram, porque uno não pode fazer essa decisão. Ter um sonho, ter uma inspiração, não depende de nós. E então, depois de 10 anos, decidiu que ia voltar a escrever os grandes contos, os ensaios que interessavam-lhe. Mas antes de poder a escrever outra vez prosa, ele queria revisitar os grandes textos, os textos que para ele eram clássicos dos contos da literatura universal. Então, por essa razão, pedia-me que eu lesse os contos de Kipling, de Henry James, de Stevenson, que gostavam muito, mas do ponto de vista profissional, quando eu leia esses contos, ele detinha a leitura depois de 1 minuto, 2 minutos e fazia um comentário sobre a forma da escrita. Como está uma palavra a combinar com outra? Por que escolheu uma palavra e não outra? Por que repetiu um verbo? E eu estava a ouvir os seus comentários e a aprender não só a ler, mas a escrever. Muito importante, porque ele percebia, ele estava mais preocupado com a engenharia. Aliás, Ele já conhecia muito, se calhar, muitas partes de cor das coisas que o Alberto lhe lia. Ele sabia quase de cor. Não, ele tem uma memória extraordinária, recordava tudo, mas é um exercício de voltar a ouvir os textos que ele gostava. E eu não podia fazer erros, porque ele conhecia esses textos perfeitamente. Então ele fazia correções. Mas os comentários eram só para ele. Não era uma relação com, vamos dizer, com um amigo ou com um aluno jovem. Não, Borges tinha que ouvir as palavras que eu lia para ele fazer comentários para o Borges. Sim. Há outra coisa depois que também que a dona da Pygmalion, dessa livraria, lhe ensinou, por exemplo, esta questão de conhecer bem o espaço onde estava e conhecer muito bem os livros, não é? O Alberto fala nisso. Quando vires um livro que tu gostas, pega-o e lê-o. E, portanto, um livreiro tem de conhecer o espaço, tem de saber recomendar. As livrarias, de facto, são um lugar de paixão para um leitor. Sim, eu acho que agora estamos a perder também isto, porque naturalmente há muitas livrarias, livreiros que continuam a fazer o seu ofício de forma apaixonada, mas a tecnologia permite que a memória da livraria, como a memória de todas as coisas, esteja na máquina e que seja a máquina que pense e recorda para nós. Eu acho horrível quando vou em uma livraria e pido um livro e o livreiro diz, vamos ver se a computadora diz que temos o livro, onde está o livro. E vai ao computador e diz... O primeiro ano que eu trabalhei na livraria Pygmalion, a dona diz, tu não vas a vender livros durante um ano, tu vas a fazer a limpeza dos livros. E então, quando limpas os livros, vas a ver quais livros estão, onde estão, e vas a recordar a geografia da livraria, que é essencial. Sim, muito importante. É muito engraçado porque este gosto pela leitura, agora relembro uma frase do Jorge Luís Borges que dizia, ler é como amar, não é? Não pode ser obrigatório, o prazer não se decreta. Sim, muito bonito. Ele acreditava isso. Ele não interessava-se na parte acadêmica da literatura, histórias da literatura, literaturas nacionais e demais. Ele
achava que nós temos que entrar em uma biblioteca como se entra em um mundo e deixar que a sorte faça a seleção e deixar-se guiar por os nossos prazeres e gostos e ter o direito de dizer, não, este é um clássico, mas eu não gosto de Balzac, não gosto de Tolstói, não gosto, nenhum português podia dizer não gosto de Pessoa, mas ou Camões. Ou Camões. Então, mas Borges dizia que tínhamos que ter esse direito. Essa liberdade, não é? De poder dizer isso à vontade. Vivia muito com os livros e o Alberto dizia que os livros eram um bocadinho o seu porto seguro, porque o pai era diplomata, andava muito de país em país, terra em terra, mas levava a sua pequena biblioteca. Aliás, a sua grande biblioteca nasce daí. Tem livros que arranjou desde pequenino. Sim, tenho ainda alguns livros que tinha quando tinha 3, 4 anos. Incrível. E viajaram comigo em todo o mundo. E sim, agora que os livros pertencem à cidade de Lisboa, a todos os portugueses, e que vão ser instalados no palacete do Marquês de Pombal, na Junqueira, na Rua Janelas Verdes. Esse espaço Atlântida vai ser um centro de leitura a partir dos meus livros, mas também um centro de encontro, de conversas, de conferências, de exposições. Lançamentos de livros, claro, também. Porque o Portugal tem uma rede de bibliotecas muito, muito importantes, fantástica. Sobretudo, naturalmente, de cultura portuguesa. Eu quiser mostrar como a cultura portuguesa tem ligações com as culturas de outros países, outras línguas, e fazer do Centro Atlântida como se fosse um espelho universal da literatura portuguesa. Os portugueses são demasiado modestos. Não falam da importância que a sua literatura tem, e vocês têm escritores extraordinários que, se fossem franceses ou ingleses, todo mundo falaria deles, e aqui ficam um bocadinho escondidos, e porque os portugueses são reservados. Sim. Talvez tenham um bocadinho de complexo de inferioridade. Acha que a leitura, Alberto, pode ser uma forma de resistência cultural que pode de facto contribuir para uma sociedade mais empática e também mais crítica, que isso é importante? Sim. As sociedades estão construídas com regras, com leis para nós saber como comportar-nos. Mas, ao mesmo tempo, essas leis não são infinitamente justas. Então, vemos em alguns momentos que há alguns problemas para cumprir com essas leis, e os cidadãos individualmente têm que questionar essas leis para que a sociedade fique dinâmica. A literatura é a melhor forma de conhecer os outros. E então ensina empatia. Se nós lemos, por exemplo, não sei, Madame Bovary, podemos empatizar com uma mulher casada que está infeliz na sua aldeia, que quer uma aventura amorosa. Podemos empatizar com ela, podemos empatizar com Dom Quixote, que está a buscar a justiça num mundo injusto, e aplicar esse reflexo nesses personagens, essas personagens na nossa vida, nossa experiência. Nós hoje estamos a viver em um mundo escuro que vira para a extrema direita, para um mundo egoísta, onde a sociedade diz não temos que ocupar-nos de nosso próximo, não temos que preocupar-nos só por nós mesmos. E isso não é verdade, porque ninguém pode sobreviver só. Isso a literatura também ensina. E, ao final, o romance que continua 20.000 léguas de viagem submarino, o Capitão Nemo, quando está a morrer na Isla Misteriosa, as suas últimas palavras são: eu moro porque acreditei que podia viver sozinho.
E não podemos viver sozinhos. Exatamente. Somos animais sociais, precisamos muito uns dos outros. Muito importante. Alberto Manguela, nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. O Sargento na Cela 7. O homem na Cela 7 escapou à morte por pouco. Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin. Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra. O encantador de ricos. Todos queriam estar com ele, todos queriam ser vistos com ele e todos queriam fazer negócios com ele. Operação Papagaio. Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado. Matar o Papa. Crono não está só disposto a matar, também está disposto a morrer. Um rei na boca do inferno. A mansão da boca do inferno está cheia de espiões e informadores, por dentro e por fora. São histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Podcast Plus é mais do que um podcast. Estamos a conversar com Alberto Manguela, ele é um dos maiores bibliófilos do mundo, ex-diretor da Biblioteca Nacional da Argentina, que se fixou entre nós para alojar em Lisboa a sua gigantesca biblioteca pessoal, mais de 40 mil volumes, e dirigir o Espaço Atlântida, centro de estudos da história da literatura. Estamos a falar da sua vida muito agitada, deste seu gosto pela leitura. Era de certeza, o Alberto era de certeza um miúdo muito agarrado também aos seus livros, que a sua avó dizia-lhe, sai e vai viver. Para ela, ficar agarrada ao livro não era viver, mas é? Não, porque ela achava que tinha que fazer coisas ativas no mundo, físicas. E subir às árvores e brincar, claro. E há uma frase muito bonita que disse o Alberto um dia, que é: eu tenho mais confiança na literatura do que na realidade. Muitas vezes a realidade desilude-me. Sim, com certeza. Hoje em dia estes tempos são um bocadinho prova disso, não é? Claro, o que está a acontecer é de um absurdo incrível e a literatura continua a dizer faz confiança na lógica e na razão, vai saber que vamos a sobreviver de alguma maneira com a estratégia que vamos a imaginar no futuro. Alberto, todos precisamos de histórias e de contadores de histórias, porque é uma tradição árabe, por exemplo, que acho que se perdeu um bocadinho, mas todos precisamos de histórias, não é? Todos. E não só histórias literárias, porque as histórias literárias são as histórias que passam por um filtro do estilo do escritor. Exato. Mas a gente conta histórias para conhecer a sua própria identidade, para conhecer a identidade dos outros e também para compartilhar experiências, porque nós somos uma espécie que depende da experiência passada para saber o que podemos fazer amanhã. Vemos o que aconteceu na Guerra de Troia e como as vítimas eram sobretudo as mulheres, e essa experiência posta em palavras pode ajudar-nos a ver o que está a acontecer hoje em Ucrânia, em Síria, no Médio Oriente, exatamente. E nos Estados Unidos, com os imigrantes. Exatamente. O Alberto pratica a marginália, escreve nos livros. Muito. Eu gosto. Há pessoas que acham que é um absurdo, não se pode, tem que se respeitar. Eu também escrevo. Mas... Eu escrevo. Por essa razão que eu gosto muito das bibliotecas, mas não posso trabalhar na biblioteca. Porque não pode levar o livro. Claro, não posso levar e escrever no livro. Então, mas eu acho que o livro
pede que nós correspondamos com ela, que façamos uma conversa com ela. E a forma minha de conversar com o livro é fazer notas nos margens, notas de comentários, notas para recordar o que estive a ler e voltar depois, quando estou a fazer uma releitura, dizer que, por exemplo, um livro que li quando era adolescente tem marginálias e digo que este leitor que é tão absurdo, tão inocente, que estava a marcar estas frases. Eu gosto muito disso. Isso é muito bonito. Assusta um bocadinho o futuro dos livros, agora com estes audiobooks e com os e-books. Este mundo está de facto cada vez mais dominado pelo digital. Qual é o papel que a literatura ainda de livros impressos desempenha na formação das pessoas? É sempre a mesma. Nós estamos a dizer que gostamos de contar histórias, fazer histórias, e essas histórias precisam suporte na sociedade da escrita, porque naturalmente há sociedades da oralidade que funcionam perfeitamente, mas a sociedade da escrita precisa de suporte para o texto. Então, a tableta de argila, o papiro, o papel, o pergaminho, ou a pantalha eletrônica. E então, estas formas de suporte afetam o texto, com certeza. Um texto lido numa tableta de argila não é o mesmo texto impresso em papel, mas continua a sobreviver e nunca vai ser a última. Nós estamos sempre a pensar que a nova tecnologia, chegamos, esta é a última, é perfeita. Não, esta tecnologia vai ser sobrepassada por uma tecnologia nova. O importante, eu acho, que é recordar que cada tecnologia é só um instrumento. Uma tecnologia não é uma criatura viva, depende do uso que nós damos. Uma faca pode servir para cortar o pão ou para assassinar alguém, mas depende de nós. Claro, com o uso que lhe damos, exatamente, muito importante. Estou agora a passar aqui algumas coisas sobre a sua vida, quando esteve em França, depois de ter ido para o Canadá e naturalizou-se canadiano nos anos 80, 82, depois esteve em França aos 24, 25 anos, estava recém-casado, foi editor no Tahiti, teve 5 anos. É o único e o melhor editor de Tahiti. Foi o Alberto. O melhor e também o único, e sim, é que era, exatamente. Onde as suas filhas foram criadas quase na praia. Depois quis ir para a Inglaterra e ali tinha havido a Guerra das Malvinas e, portanto, era persona não grata, foi complicado chegar lá para assistir ao parto do seu filho. Depois Canadá, e foi juntando essa sua biblioteca. Aliás, do Canadá ainda estão os seus livros encaixotados, ainda estão a ser estudados e inventariados, mas ainda estão lá, não estão? E inventariados, vamos ver, 40 mil? A viagem que fizeram nos meus livros em França, por exemplo, estavam lá num presbitério, exatamente, depois voltaram para o Canadá, depois ficaram em caixas, depois vieram para a Lisboa e agora estão a ser catalogados. E já cá estão todos, então? Todos aqui estão a crescer. Eram 40 mil, agora são 50, 60 mil. E as catalogadoras, uma equipa fantástica, Concepción Santos é a cabeça desta equipa de catalogadoras, estão a fazer a catalogagem primeiro dos 40 mil que donei à cidade, mas eu todas as semanas volto com novos livros, porque não posso passar um dia sem um livro novo. E uma biblioteca é um organismo vivo, está sempre a desenvolver-se, não é? Não há bibliotecas fechadas. Não, uma biblioteca fechada é uma biblioteca morta. São muito importantes, de facto, estas bibliotecas. Agora vive aqui em Lisboa, vai criar então este espaço, está a criar e já criou este espaço Atlântida. O que é que tem? Viveu na Argentina, o Alberto, em Espanha, em Itália, em França, em Inglaterra, no Tahiti, nos Estados Unidos, Canadá. O que é que de melhor e de pior têm os portugueses? A coisa melhor que temos portugueses é o respeito dos outros, é a calma e o ritmo sossegado que tem a vida no Portugal, que a minha idade convém perfeitamente. Até o meu cancro é lento agora, porque vivo no Portugal.
O pior, talvez, é a burocracia. Sim. A burocracia portuguesa é incrível. Vocês têm algo que chama-se alfândega, que serve como a censura na Idade Média, porque não permite os livros livre entrar. Circulação. E então é um grande problema. Obstáculo. Sobretudo se vocês querem fazer bibliotecas ricas. Exato. Os livros têm que chegar. E os livros têm que ter trânsito livre. Para livro não devia haver problema, não é? Toda a sociedade temos os problemas que a burocracia, se é o problema maior de Portugal, é menos importante que os problemas que tem outras sociedades. Naturalmente, tem que resolver coisas como o salário mínimo, a imobiliária, que está agora louca, e fazer a vida mais fácil para os jovens que possam trabalhar e fazer as suas famílias, as suas vidas de forma razonável, mas acho que a sociedade portuguesa é talvez uma das últimas sociedades democráticas deste mundo. Isto é um grande elogio. É muito engraçado porque apesar dos índices baixos de leitura, sente que Lisboa é uma cidade literária? Sim, vocês têm muitas livrarias, tem alfarabistas fantásticos. O Alberto, aprendi consigo que alfarrabista vem talvez de Alfarabi. Era sim, Alfarabi, o filósofo árabe, incrível. Vem talvez de esse nome. E com certeza a gente talvez não lê tanto, mas tem um respeito por os livros, e isso é muito importante, porque em nenhuma sociedade, em nenhum momento das nossas histórias, os leitores foram a maioria. Sempre os leitores era uma elite, era não era? Uma elite, como os escribas no Egito, mas uma elite a que todos podem pertencer. Sim. Não é uma elite exclusiva. O problema, naturalmente, é que não só temos que ter acesso aos livros, acesso às bibliotecas, mas tem a oportunidade de usar esse acesso. Uma pessoa que não tem casa, que não tem para comer, não vai ir a uma biblioteca. Então, a sociedade é um tecido de muitos problemas, muitas questões, uma das quais é a leitura, e a leitura é muito importante, mas temos que solucionar outras coisas também. O Alberto continua a ir aos domingos de manhã àquele quiosque no Adamastor, beber o seu café duplo, tomar umas notas, ler. Sim, você conhece tudo. Sim, não é um momento de meditação para mim. O seu yoga diário. Sim, ver o rio, o maravilhoso céu de Lisboa, que temos cores extraordinárias. Uma amiga estava a perguntar quando está em outros países o que tem mais saudade de Lisboa, e diz o cor. A cor, sim. Esta abertura do Espaço Atlântida estava prevista já para este ano, de 24. Em princípio será para o ano, acha que sim? Obra de Santa Engrácia. Eu sei que tem a ver com o restauro do palacete, que tem que ter condições, já obviamente. Começaram a limpar os azulejos, descobrir mais frescos, é um lugar extraordinário. Então, talvez em 2026, 2027 vamos poder inaugurar. E depois é muita coisa, muita gente à espera, porque querem ver a coleção, querem intervenir, querem ajudar-nos. Nós temos um board com autores importantes, bibliotecários importantes, e todos querem colaborar e veem que Lisboa dá a possibilidade para ser um centro cultural único. Tem este conselho honorário com a Olga Tokarczuk, que foi Nobel há 6 anos, o Salman Rushdie, a Margaret Atwood, o Chico Buarque, que foi Prémio Camões, o José Tolentino Mendonça. É um conselho, de facto, de peso. E vai ser uma biblioteca de acesso livre. A ideia é essa. A sua biblioteca vai mudar. De biblioteca privada vai passar a pública. Isso muda. Sim, essa é uma mudança, uma transformação
transformação que é muito estranha, porque uma biblioteca privada não tem que dar explicações a ninguém, salvo a seus leitores. Se você quer pôr a Camões junto a Marx, ninguém vai perguntar. Mas em uma biblioteca pública tem que ter um ordem público. E então, graças às bibliotecárias, à equipa das bibliotecárias, estamos a conseguir isso como uma aliança entre o meu desordem imaginativo e a ordem das bibliotecas públicas portuguesas, que é necessário para leitores que não são eu. Claro. Se tivesse que deixar de ler ou se tivesse que deixar de escrever, o que é que preferia? Ou com certeza escrever. Escrever é um trabalho. Sim. Escrever é uma consequência das minhas leituras, que tenho alguma ideia que quero quiser elaborar, mas o necessário para viver, como para respirar, para mim é a leitura. Isso é o mais importante. Daí esta sua cruzada. Estou agora a passar alguns livros seus, o extraordinário Dicionário dos Lugares Imaginários, é aqui da coleção de literatura de viagens da tinta da China, é extraordinário. Feito com Gianni Guadalupe. Este que nos deixou há 17 anos, exatamente. Foi um amigo com quem trabalhei nesse livro quando era muito jovem, tinha energia de ler 2.000, 3.000 livros para tirar essa informação sobre os lugares imaginários. Há um projeto fantástico que está a fazer o bibliotecário da Biblioteca Universitária de Coimbra, que são lugares imaginários portugueses. Eles fizeram uma pequena exposição há uns anos e agora tem um livro que espero que Tinta da China vá publicar com um prefácio meu, mas para mostrar que a imaginação portuguesa não é menor que a imaginação de outros países. Muito bem, é uma boa ideia. De facto, este livro é um livro de dicionário de lugares imaginários, editado pela Tinta da China, é extraordinário. Aqui faço homenagem à Bárbara Bulhosa, que através dela conseguiu que o Fernando Medina o tivesse convidado também para vir. É extraordinário. Foi ela que falou com o presidente da Câmara para trazer a minha biblioteca a Lisboa. Estava ainda em Caixotes, no Canadá, e de facto o Alberto teve vários convites de vários países, de Istambul, para vir, mas de facto escolheu depois não Lisboa. Escolhi Lisboa, foi Lisboa que escolheu-me, ou escolheu a minha biblioteca. Exatamente. As outras propostas, como a Cidade de México, Quebec, Istambul, eram propostas interessantes, mas depois a burocracia não estava a funcionar, não havia o dinheiro para trazer os livros, não tinha um sistema de bibliotecários para manter a biblioteca. Uma biblioteca tem que ter bibliotecários. E em Lisboa ofereceram-me tudo. Eu di gratuitamente, naturalmente, como donação aos livros, mas a Câmara comprometeu-se para poner o edifício e a equipa de bibliotecária. Eu lembro que quando esteve também na direção da Biblioteca Nacional da Argentina, que foi um lugar muito importante também para a sua carreira, e onde tinha estado também o Borges, mas, no entanto, lutava muito com falta de dinheiro. O Alberto conta isso às vezes. Era preciso ir um bibliotecário, um congresso no Chile, eu é que paguei do meu bolso, eu comprava livros para a biblioteca, era eu que oferecia, não tínhamos dinheiro para café. Quer dizer, lutavam, tem que haver condições para as coisas funcionarem, não é? Sim, é uma claro, luta. Mas a Argentina é um problema particular e prefiro não falar da Argentina, falemos de coisas agradáveis. Estava a pensar aqui noutro livro seu muito, muito bom, que é a Biblioteca à Noite, que já escreveu há uns anos, depois saiu cá em português também na Tinta da China, onde fala como é que se organizam os livros. Então, como é que a gente organiza os livros? Por línguas, pela língua original. Usamos a ordem alfabética, por ordem cronológica, por géneros, por compra, por livrarias, por ligações sentimentais. E você como organiza a sua biblioteca? Por ordem alfabética ou língua? Não, por acaso é por autores. Claro. Pronto. Mas quem não percebe nada, eu agora estava a pensar no absurdo que era por cores. Claro. Mas de facto, a pessoa, se é uma biblioteca privada... Toda a ordem é possível. Toda a ordem é possível. Muito bom. Estes Monstros Fabulosos também é um livro extraordinário seu, sobre as personagens literárias que ganham vida e ficam connosco já para lá dos livros. Tem, aliás, ilustrações suas. Eu gosto muito das suas ilustrações. E aqui há 38 monstros que escolheu. Às vezes não são os que a gente estava à espera. Este Como Borges, que
que editou há 4 anos em português, que saiu cá em Portugal há 4 anos, é um livro homenagem, no fundo, a esta sua passagem pela vida também do Borges, uma história de leitura, o livro de receitas dos lugares imaginários, volta a ter ilustrações suas, o seu primeiro livro de receitas. Há alguns, como este, por exemplo, do livro de receitas dos lugares imaginários, que saiu já em estreia absoluta em Portugal. Um diário de leituras também é um livro obrigatório, 13 livros para 13 meses, onde termina com um português. Guia de um Perplexo em Portugal também, que editado há 2 anos, é o primeiro livro de ensaios escritos inteiramente aqui em Portugal. Há uma série de livros, uma série de temas, sempre uma coisa extraordinária. Demasiados Não, livros. ótimos. São sempre bons e é sempre lê-lo, é sempre passar por diferentes tempos, diferentes histórias e diferentes perspectivas. E, de facto, agora vem aí, todos os seus livros surgem das suas leituras, vem aí, de facto, este grande espaço Atlântida. Alberto, não vou amassá-lo mais, foi uma conversa muito interessante. Agora temos no Natal, tem boas recordações sempre nos seus natais? Tem. Eu gosto do Natal porque dá esperança. Nós precisamos de esperança, a ideia que algo novo vai começar e talvez seja melhor que o que aconteceu no ano passado. Bom Natal, bom Ano Novo, tudo o que desejo a vocês. Muito obrigado, Alberto Manguel, foi um grande prazer falar consigo. Continuo sempre nesta senda, esta cruzada que tem pela leitura, que é isso que nos faz mais humanos e mais amigos. Bem-haja, boas festas, bom Natal também. Muito obrigado. Obrigado eu.